paz esteja conosco. Saudações a todos. Mais uma vez agradecendo a Deus, agradecendo a presença de cada um de vocês, agradecendo sempre também as intuições dos amigos espirituais, que nós tenhamos mais um estudo proveitoso, com bastante reflexão. Hoje o estudo é o livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 7º da primeira parte, da doutrina das penas eternas. Como é de costume, a gente, antes de entrar nas temáticas dos livros, a gente sempre faz uma introdução para que a gente analise onde que essas ideias Kardec desenvolve, né, para finalmente publicar nos seus livros. Então, como a gente já está bem acostumado, né, a lembrar sempre que a base, né, da doutrina seria o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, é que vai dar a base para todo o desenvolvimento e das ideias que vão ser desenvolvidas nos três livros subsequentes. Lógico, cada um tratando, né, de um tema: o Evangelho, o céu e o inferno e a Gênese. Então, aqui, no caso, antes de entrar no capítulo 7º, a gente vai fazer uma introdução aqui. E a gente trouxe essa pequena introdução da doutrina das penas eternas. O capítulo 7º da doutrina das penas eternas, na primeira parte de O Céu e o Inferno, representa a culminação do raciocínio de Allan Kardec sobre a justiça divina, demolindo o dogma central da punição perpétua com base nas leis universais já estabelecidas em suas obras anteriores. Faremos um estudo item por item, baseado nos 5 argumentos doutrinários cruciais, que são os 5 itens desse capítulo, né, que Kardec usa para refutar as penas eternas, e que são a essência deste capítulo, mostrando onde essas ideias foram desenvolvidas previamente. Então, trocando em miúdos aqui, a gente vai passo a passo, fazendo a leitura dos itens que ele está trazendo, né? Esses 5 itens, que são 5 argumentos doutrinários cruciais, que ele usa para refutar as penas eternas, ou seja, os dogmas que eram estabelecidos pela Igreja, né? E a gente ressalta aqui no final dessa introdução, mostrando onde essas ideias foram desenvolvidas previamente. Do que a gente está falando aqui? A gente está falando exatamente do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla. É necessário que a obra de Kardec seja lida fazendo uma correlação uma obra com a outra. Então, quem pega esse livro aqui sem ter todo o conhecimento e sem ter estudado as outras obras, ela pode até compreender, mas o risco de fazer uma interpretação dogmática é muito grande. Vamos entrar agora novamente aqui no compartilhamento da tela. Ele começa aqui da doutrina das penas eternas. Estudo do capítulo 7º da doutrina das penas eternas. O objetivo principal de O Céu e o Inferno é fazer um exame comparado das diversas crenças sobre o céu, o inferno e as penas futuras, tratando o dogma das penas eternas de modo especial. Kardec argumenta que este dogma é ilógico e materialmente impossível,
e que, uma vez derrubado, todas as consequências dele derivadas caem por terra. E é o que a gente sempre chama a atenção, né? O livro O Céu e o Inferno, Kardec, ele praticamente foi um pioneiro, né? Em fazer esse exame comparado das diversas crenças sobre essa temática, né? Por isso que a gente vai ver nos capítulos anteriores o céu, o céu da igreja, o céu pagão, né? A gente vai vendo ele fazendo todas essas comparações, né? Então, vamos começar aqui no primeiro item. E antes de entrar no primeiro item, eu vou ler a nota que nós escrevemos para estar falando sobre o desenvolvimento dessa temática. Então, item 1, o que nós chamamos de a não eternidade das penas. Este item aborda a incompatibilidade da pena eterna com a justiça e a bondade infinita de Deus. A ideia é que o castigo, por mais severo, deve ter um termo, próximo ou remoto. Esse tema foi desenvolvido nas obras anteriores de Kardec, o Livro dos Espíritos, né, como a gente já falou, né? O Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos estabelece que as penas são sempre temporais e graduadas segundo a culpa. A doutrina das penas eternas é rejeitada por ser incompatível com a lei de progresso. As penas e gozos futuros são intuitivos, mas não são eternos. Os atributos da divindade. O Livro dos Espíritos define Deus como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, cujos atributos incluem a justiça. A crença tradicional em um Deus que ouve eternamente os gemidos desesperados de suas criaturas é refutada, pois seria mais cruel que um tirano e demonstra uma ideia mesquinha de sua magnitude. Primeiro item. A crença na eternidade das penas perde terreno diariamente, de tal forma que, sem ser profeta, cada um pode entrever o seu fim próximo. Ela foi combatida por argumentos tão poderosos e peremptórios que parece quase supérfluo dela nos ocuparmos daqui para frente, bastando deixá-la extinguir-se por si. No entanto, não se pode ignorar que, por mais caduca que seja, essa crença ainda é o cavalo de batalha dos adversários das ideias novas, o ponto que eles defendem com mais obstinação, porque é uma das frentes mais vulneráveis e porque prevêem as consequências de sua queda. Sob essa ótica, a questão merece um exame sério. Que me chamou a atenção essa afirmação de Kardec aqui, ó, ainda é o cavalo de batalha dos adversários das ideias novas. E como ainda isso está presente, né? Nas religiões espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo. Essa introdução aqui, né, já no tempo de Kardec, né, ele fala que, né, esse tipo de crença, né, da eternidade das penas perde o terreno diariamente. E, na verdade, nem precisava, né, se ocupar com ela, né, porque ela mesma, a ideia, né, iria acabar, né, por causa justamente de não ser uma coisa racional. Mas como você falou, né, o que chama atenção aqui, né, por mais caduco, não se pode ignorar que por mais caduco que seja, essa crença ainda é o cavalo de batalha dos adversários das ideias novas, ou seja, da própria igreja, né? É um ponto que eles defendem com mais obstinação porque é uma das frentes mais vulneráveis e porque prevê as consequências de sua queda. Então, a partir desse ponto de vista,
é que Kardec diz que merece, então, um exame sério. E como a gente ressaltou, o livro é justamente um tratado do estudo das religiões, né? Esse livro inteiro é o que o Kardec está fazendo. Ele não deixaria isso de fora. Então, vamos seguir o texto de Kardec e ver o que, que ele vai nos apresentar de agora em diante. E ele continua o texto. A doutrina das penas eternas, assim como a do inferno material, teve a sua razão de ser, enquanto essa crença representasse um freio para os homens pouco avançados intelectual e moralmente, como a gente faz com as crianças, né? A gente fala do bicho-papão, né? Da mesma forma como estes seriam pouco ou nada dissuadidos pela ideia das penas morais, não teriam sido tampouco pelas das penas temporárias. Não teriam nem mesmo compreendido a justiça das penas gradativas e proporcionais, que é a ideia espírita, né? Porque não estavam aptos a compreender as nuances frequentemente indelicadas do bem e do mal, nem o valor relativo das circunstâncias atenuantes ou agravantes. E às vezes, até mesmo pessoas que começam a conhecer o espiritismo, elas têm uma certa dificuldade, né, para entender todas essas nuances que ele está colocando aqui, né? Nuances delicadas do bem e do mal, o valor relativo dessas circunstâncias atenuantes ou agravantes, porque o que a gente vê não é muito comum. O espírita falou, fez tal coisa, é por isso que o fulano nasceu assim, levando, inclusive, a uma ideia de olho por olho e dente por dente. E para a gente conhecer essas nuances, é que nós precisamos estudar a doutrina espírita pelas obras fundamentais e seguindo essa cronologia das obras de Kardec. E aqui nós nem mencionamos, na verdade, a Revista Espírita e os outros opúsculos, como o que é o Espiritismo e outros, né? O próprio livro Viagem Espírita, né, em 1862, que é um livro que, inclusive, a gente nem tem um espaço ainda, né, de estudo, mas que é muito importante, né? Senão, a gente mesmo, como espírita, não vai ter uma compreensão tão ampla. Agora, imagina esses homens ignorantes, ignorantes no sentido intelectual, né? E como eles ainda tinham ideias muito concretas, era uma dificuldade muito grande, ainda para entender valor moral, coisas abstratas, né? Então, como ele fala aqui, já teve a sua razão de ser, né? Enquanto essa crença representasse um freio para os homens pouco avançados intelectual e moralmente. Quanto mais próximos os homens estão do estado primitivo, mais material eles são. O senso moral é o que mais tardiamente neles se desenvolve. Por essa razão mesma, por essa mesma razão, eles só podem ter uma ideia muito imperfeita de Deus e de seus atributos, assim como uma ideia não menos vaga acerca da vida futura. Os homens equipararam Deus à natureza de si mesmo. Para eles, Deus é um soberano absoluto, tanto mais terrível porquanto invisível, como um monarca déspota que, trancado em seu palácio, não se mostra jamais a seus súditos. Deus é poderoso apenas pela força material, porque os homens não compreendem a força moral, vendo-o apenas armado com um raio, ou em meio a relâmpagos e tempestades, semeando por onde passa a ruína e a desolação, a exemplo dos guerreiros invencíveis. Um Deus de mansuetude e misericórdia não seria um Deus, mas um ser fraco,
que não saberia fazer-se obedecer. Na ideia da vingança implacável, nos castigos terríveis, eternos, nada havia contrário à ideia que os homens faziam de Deus, nada que a sua razão rejeitasse. Implacáveis que eram eles mesmos em seu rancor, cruéis com os inimigos e sem piedade pelos vencidos, Deus, sendo-lhes superior, haveria de ser ainda mais terrível. Ou seja, aquela ideia de antropomorfizar Deus, ou seja, dar características humanas a Deus. É uma forma primitiva de pensar na divindade, porque eles próprios se consideravam homens fortes, uma raça superior, né, justamente pela força que eles tinham em lutar e derrotar os inimigos. Então, eles superlativam, né, Deus, mas dando características humanas. Então, como ele termina esse parágrafo, Deus sendo-lhe superior, haveria de ser ainda mais terrível. A gente vai lembrar, né, no Antigo Testamento, que tem muitas passagens, muita não, a maioria das passagens, a começar pela entrada da Terra Prometida, né, em Canaã, quando Josué finalmente invade a terra, né, e tem gente morando lá, né, tem os cananeus, tem, enfim. E aí o que que eles fazem? Eles matam aquele povo, porque é a terra prometida, né, deles, né, eles se apossam da terra. Essa ainda era a ideia que se fazia de Deus. Para tais homens, eram necessárias crenças religiosas similares à sua natureza ainda rústica. Uma religião unicamente espiritual, toda de amor e de caridade, não poderia consociar-se à brutalidade dos costumes e das paixões. Portanto, não censuremos a Moisés a sua legislação draconiana, que mal conseguia conter seu povo indócil, nem por haver feito de Deus um ser vingativo. Assim, era necessário, na época, a doce doutrina de Jesus não encontraria eco e quedaria impotente. E, aliás, o próprio Jesus não era tão bem compreendido justamente por causa disso. Aquela ideia de amar aos inimigos. Como assim? Fazer, né, amar a Deus sobre todas as coisas, e, aliás, isso está em Levítico, né? Amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu pensamento, com toda a sua, enfim, né? Eis a primeira lei, né? E ao próximo como a si mesmo. Então, tinha duas escolas rabínicas ali. Uma tinha um pensamento mais próximo do que Jesus acabaria pregando, né? Que o próximo era qualquer um, porque todos são filhos de Deus. Mas uma grande maioria dos judeus, eles acreditavam que o próximo era só eles mesmos, né? Que o romano não era o próximo. Então, por que que ele tinha que... Agora, quando fala o próximo, ainda a gente ainda fica naquela situação de interpretação. Por isso que tinha um pensamento diferente nas escolas rabínicas. Mas quando falar inimigo, aí não dá, né? Como amar o meu inimigo, né? Então isso já fica um pouco mais difícil para esses homens. Eu grifei aqui essa palavra, legislação draconiana, só para lembrar, lei de Dracon, legislação extremamente severa, atribuída ao legislador ateniense Dracon, século VII a.C., conhecida pelo rigor excessivo das penas, muitas punidas com a morte. A expressão lei draconiana tornou-se sinônimo de lei excessivamente rigorosa. Só para a gente entender o que Kardec quer dizer com legislação draconiana, né? Por isso que ele fala, portanto, não censuramos a Moisés a sua legislação draconiana. Ele faz uma analogia, né, dizendo que eram leis muito duras. E realmente, né, você tinha morte por apedrejamento, né, e uma série de leis
que hoje realmente são leis duras, mas era de acordo com o caráter primitivo daquele povo, né? À medida que o espírito se desenvolveu, o véu material dissipou-se paulatinamente e os homens tornaram-se mais aptos a compreender as coisas espirituais. Mas isso não aconteceu senão de forma gradual. Quando veio Jesus, pôde este anunciar um Deus, pôde este anunciar um Deus clemente, falar de seu reino, que não é deste mundo, dizendo aos homens: amai-vos uns aos outros e fazei o bem aos que vos odeiam, ao passo que os antigos diziam: olho por olho, dente por dente. Ora, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Eram almas criadas e encarnadas recentemente? Se assim fosse, Deus teria criado no tempo de Jesus almas mais avançadas do que no tempo de Moisés. Mas, então, o que teria acontecido com estas últimas? Deveriam definhar eternamente no embrutecimento? O bom senso rejeita tal suposição. Não. Elas eram as mesmas almas que, após terem vivido sob o império da lei mosaica, haviam adquirido ao longo de várias existências um desenvolvimento suficiente para compreenderem uma doutrina mais elevada, encontrando-se avançadas o suficiente hoje para receber um ensinamento ainda mais completo. Então, aqui ele parte do princípio que nós entendemos a lei, né, de progresso, que está lá no livro dos Espíritos. Parte do princípio que a gente sabe o conceito de reencarnação e a finalidade da reencarnação. Então, aqui, fazendo uma explicação bem mais simples, é aquela história, né? Moisés pega aquela humanidade na sua infância espiritual, digamos assim. Passa-se os séculos, Jesus, quando vem, ele vem já para uma humanidade que está saindo desse período de infância e entrando na adolescência, ou seja, já estão largando as coisas de criança e já começam a entrever as coisas de uma vida adulta. A gente sabe que essas revelações, elas sempre vêm no momento certo. E elas nunca vêm de súbito. Sempre o terreno, digamos assim, ele vem sendo preparado. Então, antes de Jesus, vieram outros. Vieram os filósofos, vieram trazendo essas ideias, amadurecendo essas ideias. Então, quando Jesus chega, né, ele já encontra uma humanidade, espiritualmente falando, já numa fase mais avançada, ou seja, um terreno mais propício para a semeadura que ele veio trazer. E para fechar a analogia, se a gente olhar para a nossa humanidade atual, hoje nós temos muito mais facilidade de compreender coisas mais abstratas. A gente já tem um intelectual bem mais desenvolvido do que aquele povo e uma capacidade, né, de analisar e de absorver coisas abstratas que eles não tinham. Aí alguém pode perguntar assim: mas então por que que nem todo mundo entende as coisas? E aí eu vou falar uma coisa que a gente ouviu, né? Não é que a pessoa não esteja preparada, é que a maioria das pessoas não querem. É diferente, né? Por quê? Porque isso chama-se assumir responsabilidades, não só por mim, mas pelos outros, né? Então, a nossa humanidade já está preparada, só falta a gente querer, né? Ainda assim, o Cristo não lhes podia revelar todos os mistérios do futuro, tendo ele mesmo dito: eu ainda teria muitas coisas para vos dizer,
mas vós não as compreenderíeis. Eis porque vos falo em parábolas, principalmente no que concerne à moral, ou seja, aos deveres do homem para com o homem. Ele foi muito explícito, pois, tocando na corda sensível da vida material, ele sabia fazer-se compreender. Sobre as outras questões, limitou-se a semear, de forma alegórica, as sementes do que deveria florescer mais tarde. A doutrina das penas e das recompensas futuras pertence a essa última ordem de ideias, sobretudo com relação às penas. Ele não podia romper de repente com as ideias já recebidas. Vinha mostrar novos deveres aos homens, a caridade e o amor ao próximo, em substituição ao espírito de ódio e de vingança, a abnegação no lugar do egoísmo, o que já era muito. Ele não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo reservado aos prevaricadores, sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. Ele prometia o reino dos céus aos bons. Esse reino era, pois, vedado aos maus. Mas para onde iriam estes últimos? Seria necessário um contraponto adequado para impressionar aquelas inteligências ainda demasiado materiais para conseguir se identificar com a vida espiritual. Pois não convém esquecer que Jesus se dirigia ao povo, a parte menos esclarecida da sociedade, para a qual era necessário o uso de imagens mais concretas e não ideias sutis. Eis porque Jesus não entrou, a esse respeito, em detalhes supérfluos. Bastava-lhe opor uma punição à recompensa. Aquela época não era necessário mais do que isso. E aí a gente volta a lembrar a analogia que nós fizemos, né? Saímos de uma infância, estávamos já gozando da nossa plena racionalidade como adultos? Não. Estávamos ainda no período da adolescência, né? Então, Jesus trabalhou as consciências daquela humanidade de acordo com o preparo que eles tinham. Como ele coloca, aquela época não era necessário mais do que isso. Tanto que a gente vê os ensinamentos que são trazidos na doutrina espírita bem diferente, né? Muito mais completa, muito mais racionais e esclarecedores. Se Jesus ameaçou os culpados com um fogo eterno, também os ameaçou de serem atirados na guiena. Ora, o que era a guiena? Era um lugar dos arredores de Jerusalém, um aterro onde eram lançados os detritos da cidade. Seria necessário também levar tais palavras ao pé da letra? Tratava-se de uma dessas figuras enérgicas, com a ajuda das quais ele impressionava as massas. O mesmo se dá com o fogo eterno. Se não fosse esse o seu pensamento, Jesus estaria em contradição consigo mesmo ao louvar a clemência e a misericórdia de Deus, porquanto a clemência e a inflexibilidade são opostos que se anulam. Seria, portanto, um engano espantoso com relação ao sentido das palavras de Jesus, se nelas enxergássemos a sanção do dogma das penas eternas, quando todo o seu ensinamento proclama a mansidão do Criador. É uma coisa que às vezes a gente não faz esse exercício. A gente que eu falo, muitos cristãos não fazem esse exercício, né? Quando pensam com aquela frase, né? Olha, Deus está vendo, olha, Deus vai castigar, e que não sei o quê. E esquece que todo o ensinamento que está no Evangelho é de amar ao próximo, né? É um ensinamento de amor de Deus, né? Amando suas criaturas. Mas esse Deus não é o Deus do Antigo Testamento. Você já vai encontrar esse Deus sendo ressignificado por Jesus. E as pessoas se prendem, né, à palavra que mata lá nas escrituras antigas. Aqui, só para a gente não deixar passar em branco e falar um pouquinho do Gena, do hebraico Gehinom.
Era um vale real, perto de Jerusalém, que foi usado como um depósito de lixo e local para queima de cadáveres e outros resíduos. Jesus usou a imagem do vale, com seu fogo e larvas que nunca paravam, para simbolizar a destruição eterna e um estado de aniquilação total, e não de tortura. Onde que localizava o Guiana? Era um vale ao sul de Jerusalém. Historicamente, o vale foi palco de rituais pagãos, como sacrifícios de crianças ao deus Moloque, o que levou os profetas bíblicos a condená-lo. Uso posterior. Após os israelitas retornarem do exílio, o local foi transformado em um grande depósito de lixo para o lixo e os cadáveres de criminosos, com fogo constante aceso para queimar os detritos. O cheiro e a visão de vermes e fogo tornaram-se um símbolo vívido de destruição. Ou seja, uma imagem, né? Uma simbologia. Na oração dominical, Jesus nos ensina a dizer: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Se o culpado não esperasse algum perdão, seria inútil pedi-lo. Mas seria esse perdão sem condições? Seria uma graça, uma remissão pura e simples da pena em que se incorre? Não. O alcance desse perdão subordina-se à maneira que se haja perdoado, ou seja, se nós não perdoamos, não seremos perdoados. Deus, fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, não podia exigir do homem fraco aquilo que ele, onipotente, não faria. A oração dominical é um protesto diário contra a eterna vingança de Deus. Muito bem observado, né? Aqui por Kardec, né? Quando ele coloca a oração. E, aliás, quando a gente fazia as palestras públicas, né? Quando a gente ia falar sobre o perdão, nós sempre trazemos a imagem da prece, né? Do Pai Nosso, né? Porque Pai Nosso é uma oração que todo mundo faz. Aí fala, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Eu acho que se a gente pudesse pular esse pedaço, né? Mas não dá para pular e a gente fala. Mas falar e agir é diferente, né? Como ele coloca aqui, né? Não podia exigir do homem fraco aquilo que ele, o próprio Deus, onipotente, não faria. Para homens que não possuíam senão uma noção confusa da espiritualidade da alma, a ideia do fogo material não tinha nada de surpreendente, sobretudo porque ela fazia parte da crença vulgar oriunda da ideia do inferno dos pagãos, quase universalmente disseminada. A eternidade das penas não tinha tampouco nada que espantasse pessoas submetidas por séculos à legislação do terrível Jeová. No pensamento de Jesus, o fogo eterno só podia, dessa forma, representar uma alegoria. Pouco lhe importava se essa alegoria fosse tomada ao pé da letra, se pudesse servir de freio. Ele sabia muito bem que o tempo e o progresso encarregar-se-iam de fazer compreender o seu sentido figurado, principalmente porque, segundo a sua predição, o Espírito da Verdade viria a esclarecer os homens sobre todas as coisas. Essa passagem está em João, né, no capítulo 14, no versículo 15 em diante. E a gente trouxe aqui só para a gente não deixar passar em branco a tradução da Bíblia por Frederico Lourenço, que diz: Se me amardes, observais os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, que vos dará outro auxiliador, para que fique convosco até sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós conhecei-lo, porque convosco permanece e em vós estará. Não vos deixarei órfãos, venho para vós. Mário,
Nesse último parágrafo que você leu, eu tenho aqui anotado, né? E justamente quando a gente fala, até eu abri aqui para mim, a questão 887 do Livro dos Espíritos, que diz assim: Jesus também disse: amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? E aí a resposta dos espíritos, sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir-lhes o mal com o bem. Assim procedendo, tornamo-nos superiores a eles, ao passo que, pela vingança, nós nos colocamos abaixo deles. E uma coisa que eu queria comentar, que eu não quis interromper a hora que estava lendo, né, assim, é impressionante como nós nos condicionamos. Nós não sabemos orar na realidade, quer dizer, não vou generalizar, né? Mas o Pai Nosso, por exemplo, é uma oração que a gente sempre fez automaticamente no segundo, né? Pai Nosso que estás nos céus, por na hora de dormir, a gente já está dormindo, capotou, pronto. E o quanto, eu só queria salientar que é uma das mais belas orações, realmente, né? Que o Pai Nosso, quando ele estudado frase por frase, como tem, né, na própria obra de Kardec, realmente nos faz refletir de uma forma muito mais profunda, em cada súplica que tem ali, em cada frase, né? E principalmente, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E por acaso nós perdoamos? Então, rezar, entre aspas, né, o Pai Nosso, automaticamente é fácil, né? Agora, entender a profundidade do Pai Nosso é algo realmente muito mais profundo. E aqui também eu lembrei mais uma vez, né? Quando ele fala, né, que o Espírito da Verdade viria a esclarecer os homens sobre todas as coisas. Aí reforça aquela analogia que a gente estava falando sobre a infância, a adolescência e a vida adulta espiritual da humanidade, né? Então, quando ele fala desse fogo eterno, do Guiana, essas imagens, a gente escuta muito, né, as passagens também falando sobre ranger de dentes, a escuridão, etc. e tal. Porque a gente lembrou até quando a gente trata com a criança, né? A gente fala para a criança, olha, o bicho-papão, o meu irmão me aterrorizava lá em Belém, não sei como é em São Paulo e no Rio Grande do Sul ali, né? Mas o meu irmão lá me aterrorizava com a cigana. Eu era pequenininho e eu queria ir para a rua, né? E aí ele, para eu não ir para a rua, ele falava que a cigana só estava esperando eu colocar a cara no portão para ela me raptar. Bem, o meu irmão achou que eu ia acreditar eternamente nessa história? Não, mas era um freio para que eu não saísse de casa e não acontecesse alguma coisa ruim, né? Então, assim, a gente vai falando com aqueles que estão naquele momento de compreensão. É Uhum. exatamente o que Kardec coloca aqui, né? Você lembrou da questão 887 e automaticamente eu lembrei do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando ele fala no capítulo 12, né? Amai os vossos inimigos. No item 3 ele fala: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime. Aí, continuando. Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor aplicada a essa circunstância. Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com eles as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver os impulsos de simpatias existentes entre aquelas que comungam nos mesmos pensamentos.
Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo a que se tem com um amigo. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, da assimilação e repulsão dos fluidos. Ou seja, a simpatia e a empatia. E aqui ele está falando de magnetismo também, né? Dos fluidos, né? Ou seja, o que que Jesus quis dizer, né? Amar os inimigos não é ter por eles uma afeição que não é natural, mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. Saber que ele está naquela condição, né? E a gente ser caridoso. Mas as pessoas confundem, né? Essa é uma linha, ainda é uma linha tênue, né? Para muitas pessoas, né? Característica essencial das penas irrevogáveis é a inutilidade do arrependimento. Ora, Jesus jamais disse que o arrependimento não encontraria a graça diante de Deus. Ao contrário, em todas as ocasiões, Jesus mostra Deus clemente, misericordioso, pronto a receber o filho pródigo, de volta ao teto paterno. Ele só o mostra inflexível para o pecador irredutível. Se Deus tem um castigo numa das mãos, tem sempre na outra, no entanto, o perdão pronto a se estender sobre o culpado, desde que este se volte sinceramente para ele. Tal não é, certamente, a descrição de um Deus impiedoso. Convém observar também que Jesus jamais pronunciou uma condenação irremissível contra ninguém, mesmo contra os maiores criminosos. E, aliás, a, pelo menos consta nos evangelhos, que uma das últimas frases na cruz foi: Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem, né? Ou seja, ele pedindo perdão para os seus próprios algozes, né? Ele perdoando, porque sabia da condição, né, daquela humanidade, né? Aqui, eu coloquei uma notinha aqui, mas é só para lembrar, né? É uma parábola que Jesus vai contar, né, do filho pródigo, que está em Lucas no capítulo 15, e que fala exatamente, né, do pai que está de braços abertos para receber aquele filho, que se rebelou contra o pai, né, mas arrependido, volta para casa, né? E a parábola ali, contada por Jesus, é justamente falando, né, sobre o acolhimento desse filho que se arrepende, né? Quando ele começa aqui, a característica essencial das penas irrevogáveis é a inutilidade do arrependimento. Isso é uma grande verdade que já vem sendo construído de modo muito conciso na obra de Kardec. Porque é aquela coisa, o camarada ele comete um pecado e aí ele, por esse pecado, ele vai para o fogo eterno. Ou seja, e o camarada, ele se arrepende e o arrependimento não tem sentido nenhum. Por isso que ele fala, né? A característica essencial é a inutilidade do arrependimento. Como se aquele homem não tivesse, aquele espírito não tivesse oportunidade de voltar para a trilha do bem, né? Todas as religiões primitivas, de acordo com a índole dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. O Jeová dos Hebreus fornecia-lhes 1000 maneiras de exterminar seus inimigos, recompensando-os pela vitória ou punindo-os pela derrota. Conforme a ideia que se fazia de Deus, acreditava-se honrá-lo ou pacificá-lo com sangue dos animais ou dos homens. Daí os sacrifícios de sangue, que tiveram um papel tão importante em todas as religiões antigas. Os judeus haviam abolido os sacrifícios humanos. Os cristãos, apesar dos ensinamentos do Cristo, por muito tempo acreditaram honrar o Criador entregando às chamas e às torturas milhares daqueles a quem denominavam hereges, o que representava, sob outra forma, verdadeiros sacrifícios humanos, uma vez que os promoviam para a maior glória de Deus, e com o acompanhamento de cerimônias religiosas.
mesmo hoje, ainda invocam o Deus dos exércitos antes do combate, glorificando-o após a vitória, e frequentemente pelas causas mais injustas e anticristãs. Sabe uma coisa que é muito interessante? Que a gente vai lendo aqui e a gente vai fazendo uma viagem mental, né? Visual. Mas isso é uma grande verdade, né? Porque os cristãos falam tanto dos povos pagãos que faziam sacrifícios humanos, etc. e tal. Mas a Santa Inquisição, quantas almas ela não queimou? E aquilo ali não era sacrifício humano, e ele coloca aqui, promovido para a maior glória de Deus e com acompanhamento de cerimônia religiosa. Quando houve a queima dos livros de Kardec em Barcelona, agora me foge o nome, né, do bispo, mas estava lá toda uma cerimônia, né, já não se podiam mais queimar pessoas, começaram a queimar livros, né? Mas a mesma coisa, né? Como o homem é lento em se desfazer de seus preconceitos, de seus hábitos e de suas ideias primitivas. 40 séculos nos separam de Moisés, e nossa geração cristã ainda carrega consigo traços de antigos usos bárbaros, consagrados ou ao menos aprovados pela religião atual. Foi preciso o poder da opinião dos não ortodoxos, dos que são olhados como heréticos, para dar fim às fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus. Mas, na falta das fogueiras, as perseguições materiais e morais estão ainda em pleno vigor. Tão arraigada está no homem a ideia de um Deus cruel. Alimentado por sentimentos que lhe foram incutidos incessantemente desde a infância, pode o homem estranhar que o Deus que lhe é apresentado, honrado por atos bárbaros, condene a torturas eternas e veja sem piedade os sofrimentos dos condenados? Sim, são filósofos, ímpios, como alegam alguns, que se escandalizaram ao ver o nome de Deus profanado por atos que não lhe eram dignos. Foram eles que o mostraram aos homens em toda a sua grandeza, despojando-os das paixões e das baixezas humanas que as crenças atrasadas lhe atribuíram. A religião aí ganhou em dignidade o que perdeu em prestígio exterior, uma vez que, se há menos homens agarrados à forma, há em maior número os que são mais sinceramente religiosos pelo coração e pelos sentimentos. Esses dois parágrafos aqui, né, nos chama muito a atenção, que ele faz ainda, né, essa indicação que não se queimam mais pessoas, né, mas as perseguições materiais e morais continuaram, né? Então, no tempo de Kardec, ele próprio sofreu. Os livros dele foram parar lá no índex dos livros proibidos, né? Lá no Prohibitorum, aquela coisa, né? Hoje já não tem nem mais cabimento uma coisa dessa, né? Hoje é até ridículo. A igreja ela perdeu bastante força nesse sentido, mas ainda há, né, lutas pelas ideologias. E o parágrafo seguinte, né, porque ele está indicando que, na verdade, né, quem é que foi que trouxe, né? Quem é que realmente vai apresentar Deus, né? Esse Deus com uma outra visão. E ele vai falar que são os filósofos, né? Que são considerados ímpios, né? E muitos foram perseguidos também, né? E a gente lembra que Sócrates e Platão, eles são considerados como precursores das ideias cristãs. Kardec se dá ao trabalho de pegar toda a doutrina de Sócrates e Platão, escrever na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo,
e fazendo as comparações da doutrina de Sócrates e Platão com a doutrina de Jesus, né? Das ideias cristãs. Então, como ele fala, né? Que foram eles que o mostraram, né? Ou seja, que apresentam aos homens em toda a sua grandeza, despojando-o das paixões e das baixezas humanas que as crenças atrasadas lhe atribuíam. Mas, ao lado desses últimos, quantos existem que, detendo-se na superfície, foram levados à negação de toda a providência, por não saberem conciliar apropriadamente as crenças religiosas e o progresso da razão humana, surgiu entre uns o deísmo, entre outros a incredulidade absoluta, e entre outros, enfim, o panteísmo. Em outras palavras, fez-se o homem a si mesmo Deus, por não conseguir enxergar um que fosse suficientemente perfeito. Aqui a gente encerra essa primeira parte, esse primeiro item. Vocês querem comentar alguma coisa desse primeiro item? Marisa? Para mim, eu acho que tá claro. A única coisa que é muito interessante, vamos dizer, quando a gente estuda a história do conceito de Deus ao longo da humanidade, né? Então a gente realmente vê tudo isso, aquele Deus perverso, vingativo, antropomórfico, cheio de caprichos, vaidades, né? A gente encontra muito isso, a ira de Deus, né, se espalhará sobre vós, os olhos de Deus, né, o fogo, então tudo muito em cima da ameaça, né? E, inclusive recentemente a gente fez um estudo, né, e eu localizei em próprio Romanos, né? Deixa eu ver, eu acho que eu tirei a marcação, não, mas até para a gente ilustrar, mas em Romanos 12, 19, que é a carta de Paulo aos Romanos, né? Diz assim: Uhum. olha só que interessante, né? Vem toda uma mensagem de pregando o amor, mas olha o que está contido. Não façais justiça por vossa conta, caríssimos, mas dai lugar à ira, pois está escrito. Aí vem a frase que, né? A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, Deus dizendo, a vingança pertence a mim, eu vou retribuir, né? O mau comportamento. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Agindo desta forma, estarás acumulando brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, olha que interessante, né? Numa mensagem, paga o mal com o bem, né? Se o teu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, entretanto, olha o que está contido. A mim pertence a vingança, diz o Senhor, né? Então, veja, esse Deus vingativo, punitivo, né? E, no entanto, e aí só fazendo um contraponto, vem a doutrina espírita e realmente traz toda uma luz, né, sobre esse conceito desse Deus que é um Pai de amor e bondade, misericordioso, soberanamente justo e bom. Então, quando nós estudamos a história do conceito de Deus ao longo da história da humanidade, e aí nós vemos que vem a doutrina espírita e nos traz esse Pai misericordioso, amoroso, né, que corrige, que não se vinga, mas que corrige, né? É muito profundo e isso muda completamente o nosso olhar sobre esse conceito de Deus. Então, nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje aqui nesse primeiro item, e nós retomaremos, então, a partir do segundo item do capítulo 7º das penas eternas. Tá certo. Então, gratidão a todos pelo estudo de hoje e com muito carinho no coração nós vamos dizendo Arigatou gozaimashita, Oyasumi nasai.
Arigatou gozaimashita. Um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.